A sirene já foi embora. O corpo levado pelo rabecão. A polícia já tirou as fotos e recolheu as provas. Agora a porta se fecha. E o silêncio é quebrado apenas pelo zumbido das moscas. Quem fica para trás? Quem tem a coragem de entrar no quarto onde o pior aconteceu e apagar as marcas da tragédia. Uma profissão invisível, onde o escritório é um cenário de horror. Eles limpam o que ninguém quer ver. Eles sentem o cheiro que ninguém suporta. Você assiste a partir de agora, Limpadores de Cenas Pós-Morte. Imagine a pior cena possível. Um crime violento, um acidente doméstico fatal, ou aquela situação triste de alguém que faleceu sozinho e só foi encontrado semanas depois. A polícia faz o trabalho dela. Os peritos fazem os deles. O IML recolhe o corpo. E aí o delegado vira para a família e diz: está liberado. Neste momento, a família, já destruída pelo luto, entra na casa e se depara com um caos. Sangue nas paredes, fluidos no carpete. O cheiro insuportável. Muitas pessoas acham que existe um serviço público de limpeza para isso. Mas não existe. A polícia não limpa. O SAMU não limpa. A prefeitura não limpa. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os técnicos em biorrisco. Hoje vamos entrar nesse mundo. Vamos descobrir quais produtos químicos são capazes de dissolver o sangue seco, como se tira o cheiro de morte de um sofá. E por que esses profissionais são, na verdade, segundos agentes funerários. Já deixa o seu like pela nossa coragem de encarar esse tema. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vamos descobrir juntos como se limpa o impossível. Primeira pergunta: por que a família não pode simplesmente pegar um balde, água sanitária e limpar? Além do trauma óbvio, que imagine uma mãe tendo que limpar o sangue do próprio filho. Existe um risco biológico gravíssimo que a maioria das pessoas ignora. Sangue não é apenas uma mancha vermelha. É um material biológico que pode conter vírus mortais, como o HIV, hepatites B e C. E esses vírus podem sobreviver fora do corpo por dias, às vezes semanas, dependendo das condições. Quando uma pessoa sem treinamento tenta limpar com pano e água sanitária comum, ela geralmente só espalha a contaminação. Ela acha que limpou porque não vê mais o vermelho, mas os vírus e bactérias ainda estão lá. Além disso, tem o perigo dos materiais perfurantes. Em cenas de crime ou autoextermínio,
podem haver fragmentos de ossos minúsculos, estilhaços de bala ou agulhas escondidas no tapete. Uma faxineira comum não tem o equipamento e nem o preparo psicológico para isso. É ilegal em muitos países colocar um funcionário doméstico para limpar biorrisco sem treinamento. E é por isso que empresas e profissionais especializados existem. Eles não são faxineiros, eles são técnicos. Usam trajes que custam caro, máscaras de gás e protocolos que parecem de laboratório da NASA. E o objetivo não é só deixar bonito, é deixar principalmente seguro. Agora vamos falar da parte técnica. O que exatamente eles usam? O sangue é uma proteína, e a proteína, quando seca e gruda, vira quase uma cola. E água e sabão não resolvem. Os profissionais usam produtos enzimáticos industriais. São químicos específicos que comem a proteína. Eles quebram a estrutura molecular do sangue para que se solte das fibras do carpete ou da madeira. Mas o inimigo não é o sangue, é o fluido da decomposição. Quando o corpo fica dias em um ambiente, ele começa a vazar. Esse líquido é oleoso, altamente contaminante e tem um cheiro que impregna em tudo. Ele penetra no sofá, passa pela espuma, chega na madeira da estrutura e pinga no chão. Muitas vezes, o técnico precisa arrancar o piso. Não adianta limpar por cima. Se o fluido entrou no contrapiso de cimento, eles precisam selar o cimento com uma tinta especial que bloqueia odores, ou o cheiro vai voltar nos dias quentes. Eles usam geradores de ozônio industriais. O ozônio é um gás que mata bactérias no ar e oxida as moléculas de odor. A máquina fica ligada por 24 ou 48 horas no ambiente fechado para, digamos, resetar o ar da casa. Você tem noção disso? Às vezes, eles precisam cortar um pedaço da parede porque o sangue espirrou e infiltrou por trás do rodapé. Muitas pessoas pensam que a cena de crime violento é a pior. Mas converse com qualquer limpador profissional que ele vai te dizer: o pior cenário é a decomposição não assistida. É o caso da pessoa que morre sozinha e é encontrada 2, 3 semanas depois. Nesse cenário, a natureza já tomou conta. O corpo humano é 70% água. Quando a decomposição avança, essa água tem que ir para algum lugar. O colchão absorve tudo. Além disso, temos a fauna cadavérica: moscas, larvas e besouros. O limpador entra e o chão parece estar se mexendo. São milhares de larvas. E elas não ficam só no corpo. Elas entram debaixo do tapete, dentro das tomadas, atrás dos móveis. O trabalho aqui é uma minúcia absurda. Cada larva tem que ser removida, porque se uma ficar para trás e morrer dentro da parede, o cheiro vai continuar. É um trabalho que exige estômago de aço. O cheiro da decomposição humana é descrito como adocicado, pútrido e impossível de esquecer. Ele gruda na roupa, no cabelo e até no paladar do limpador. Veja que curioso, muitos desses profissionais passam Vick Vaporub dentro da máscara e usam filtros de carvão ativado duplos. E mesmo assim o cheiro passa. É algo que lembra a nossa mortalidade a cada respiração.
Mas quem são essas pessoas? Que tipo de ser humano acorda de manhã e diz: hoje eu vou limpar uma cena de homicídio? Você pode achar que são pessoas frias ou insensíveis, mas a realidade é completamente o oposto. Eu fui até São Paulo para conhecer uma profissional que é referência nacional nessa área. A Clícia, ela é responsável pela operação da Biodecon, é uma empresa especializada em desinfecção de locais de crime, de óbitos. É isso mesmo, Clícia? É isso mesmo, são locais onde uma pessoa veio a óbito no local, né? Então nós fazemos a limpeza e não é uma limpeza simples, né? Não é uma limpeza convencional dessas que a gente faz em casa. É especializada porque a gente se expõe a determinados tipos de risco, né? Vindos do sangue, dos fluidos corporais, principalmente quando eles entram em decomposição. Existem muitas bactérias nocivas que sobrevivem por meses e até anos fora do corpo. Muitas delas sobrevivem sem a necessidade de oxigênio. Então, isso já é um risco enorme para nós. Mesmo se a pessoa venha a ter falecido de causas naturais, nós não sabemos, né? A gente não sabe onde a gente vai entrar, se a pessoa tinha, uma doença infecciosa ou não. Então, todas as situações a gente trata como de risco. Então, uma situação que é comum, porque eu estou aqui em São Paulo porque a Biodecon é uma empresa inovadora na área, né? Foram aos Estados Unidos, buscaram informações, técnicas, mas no resto do país, esse tipo de serviço geralmente não é prestado. Então, aconteceu alguma coisa, um óbito numa casa, geralmente é a própria família que vai ali e limpa. Qual que é o risco que a pessoa que vai lá e limpa esse cenário, que é um cenário impactante, qual que é o risco que ela está correndo na prática ali, na saúde dela? O risco maior é na hora de manusear esse sangue e esse fluido corporal. Porque como são doenças possivelmente infecciosas, se a pessoa, por exemplo, não está com o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ela pode, por exemplo, se cortar na hora de limpar esse sangue e contrair alguma doença. Além de se expor às bactérias que se desprendem no ar, né? Então, por isso que nós usamos a máscara valvulada, né? E todo o equipamento, né? A roupa, nós usamos 2 luvas. Quando vai manusear estilete ou algo para cortar o colchão onde ela faleceu, nós colocamos outra luva por cima, que é para evitar ao máximo se cortar durante o trabalho. E às vezes a pessoa tá ali pensando que é uma limpeza comum, vai de chinelo, vai sem luva, às vezes tem algum corte na mão e aí acaba limpando sangue, fora o trauma, né, de limpar, por exemplo, algum familiar que veio a falecer dentro do local, aí no desespero quer resolver a situação rápido e aí acaba ficando doente, e até também nas situações onde há vazamento de esgoto, né? Esta é a barrica, recipiente que é reutilizado da indústria e que na Biodecon assume a função de conter os resíduos infectantes sólidos que são gerados nos locais de óbito, como colchões, sofás e qualquer item que possa oferecer risco à saúde. Uma empresa especializada realiza a incineração de tudo e fornece todas as destinações necessárias de forma ambientalmente responsável. E agora eu cheguei na sala da Clícia e que, pelas paredes aqui, eu consigo ver que parte da história da empresa está literalmente impressa aqui, né? É um dos primeiros trabalhos nossos. Tem o primeiro trabalho de decomposição e o primeiro trabalho de acumulação compulsiva também. Então, nesse primeiro caso ali, eu vejo um colchão. Aquilo ali que tá sujo de sangue?
É uma decomposição de aproximadamente 3 dias. Eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. Então dá pra ver ali o antes, aquela sujeira toda no colchão, o travesseiro. Acredito que seja necrochorume ali, que deva ter vazado, né? Exatamente. E do lado, o cômodo limpinho. Parece que foi recém-construído, né? Ali no caso, a gente teve que remover a cama e o colchão para incineração. Depois fez a limpeza no piso, né? E depois a desodorização, para eliminar o odor que fica impregnado nas paredes e nos outros móveis. Eu vejo ali em cima uma manchete, né? Uma pessoa que faleceu a facada, um empresário morto a facada. E ao lado, um profissional todo paramentado e um piso sujo de necrochorume, aquilo ali? Sim, foi um caso que ocorreu lá em Portugal, de um rapaz que teve um caso extraconjugal. E ele acabou sendo morto a facadas. E quem tá ali limpando é o meu cunhado, que foi para Portugal para fazer um estágio em 2019. 2019 não foi. Ele foi fazer o estágio e já colocou a mão na massa. Já colocou a mão na massa. Então, a atuação da empresa, podemos dizer que é internacional, né? Ah, sim, sim. A gente se formou lá, fizemos estágio em Portugal e temos a experiência aqui no Brasil. E eu vejo ali do outro lado um outro caso de repercussão. Ali eu vejo um jornalista da Rede Record e uma manchete ali. O que aconteceu? Também foi uma atuação da Biodecon? Foi. Nesse caso, uma pessoa perdeu a vida por um roubo, né? Uma tentativa de roubo à mão armada. E aí ele entrou em luta corporal com o assassino, que desferiu alguns golpes de faca, né? E ele veio a óbito no local. E no dia, ele estava em casa assistindo televisão e a irmã dele desceu para passear com o cachorro. E nisso tudo que ele ficou sozinho, o bandido, no caso, pulou o muro e invadiu o apartamento dele. E aconteceu tudo isso, ele veio a óbito no local e a irmã dele chegou, voltou do passeio com o cachorro e viu essa cena horrível aí, dele já sem vida dentro do apartamento. E aí vocês foram acionados. Exatamente. Depois da perícia, nós fomos acionados. Logo acima ali, um caso que me parece ser de acumulação, é isso mesmo? Foi um caso de acumulação compulsiva. Foi o primeiro caso. E a pessoa guardava... Ela não conseguia se organizar e ia jogando todas as roupas dela, todos os itens dela aí no chão. E o que você sente ao ver essas imagens e ver onde a Biodecon está chegando? Que hoje a Biodecon é uma empresa que eu posso falar que eu vim de Minas Gerais porque eu conheci a empresa pela internet, então vocês estão ficando conhecidos nacionalmente ou até internacionalmente. Isso em pouco mais de 4 anos. Como que você, como a filha do idealizador disso tudo, vê isso? É uma sensação de orgulho, né? E também de dever cumprido, porque o trabalho é muito pesado, é muito cansativo. Às vezes dá vontade de desistir, só que a gente vê as pessoas elogiando nosso trabalho e sendo gentis conosco. E todo esse reconhecimento é o que motiva a gente a querer sempre fazer mais, né? E ajudar cada vez mais pessoas. E valeu a pena largar a carreira de cabeleireira para se tornar uma especialista em limpeza forense? Muito. Não trocaria mais essa profissão por nada. Foi de grande aprendizado, né? Tanto profissionalmente quanto no sentido espiritual, né? No sentido de evolução como pessoa. Estas são imagens gravadas pela equipe da Biodecon em dias normais de trabalho. Podemos perceber que o profissional está paramentado e trabalhando em um local pós-óbito. Com um estilete, ele corta o tecido, que está impregnado de sangue. O falecido foi encontrado no colchão e a causa da morte não foi revelada. Após retirar a primeira camada de pano, é possível visualizar que há muito sangue infiltrado na espuma. Neste momento, a Clícia retira mais uma camada de espuma. O cenário impressiona. Neste caso, é perda total do colchão.
É preciso fazer o descarte com segurança. Uma ferramenta elétrica é utilizada para cortar a espuma, que posteriormente segue para a barrica e é destinada à incineração. Agora, uma casa cujo morador sofre de problemas psicológicos e realiza acumulação compulsiva. Muito lixo em todos os cômodos. Um lugar insalubre que parece ser inabitável, mas uma pessoa estava morando ali. Esta é a área externa do imóvel. Parece uma casa abandonada. Há até animais mortos no quintal. Uma cena que impressiona. Um banheiro com muito sangue. Um cadáver ficou ali por 2 dias antes de ser encontrado. E há conteúdos que nos fazem refletir. Uma moça trabalhava como diarista e cuidadora na casa de um senhor. Um dia ela ficou doente e pegou alguns dias de descanso. Quando ela retornou ao serviço, descobriu que o seu patrão havia falecido. O corpo dele permaneceu no local por 3 dias e os familiares achavam que ele havia viajado. Será que se houvesse alguém com ele no momento, a história poderia ter sido diferente? Talvez a vida tenha sido um fruto do acaso, porque a morte também não seria. Os conteúdos criados pela Clícia no perfil da Biodecon projetaram a empresa e a profissional nas redes sociais. Ela é constantemente convidada para entrevistas e se tornou uma criadora de conteúdo digital que atua em um nicho bem específico. Boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente está indo para um serviço no interior de São Paulo, onde ocorreu um autoextermínio dentro do trabalho dessa pessoa. Em breve eu vou mostrar para vocês, ainda vai levar mais ou menos umas 2 horas para chegar lá. A maioria desses profissionais vê o trabalho como uma missão de ajuda. Eles são a última linha de defesa para a família. Eles entram no caos para devolver a ordem. São pessoas que já estão acostumadas com a morte, mas queriam fazer algo mais prático para ajudar os vivos. Eles precisam ter uma inteligência emocional gigante. Imagine encontrar uma carta de despedida que a polícia não viu ou um álbum de fotos sujos de sangue. O que você faria? Limparia o álbum com todo o cuidado e o entregaria para a mãe? Ou jogaria fora para ela não ver aquilo? São decisões morais que eles tomam a cada minuto. Eles têm uma regra: nós não julgamos. Não importa se era um traficante, um viciado ou um santo. A família que ficou merece a casa limpa. Depois de tudo isso, depois de horas esfregando do uso de químicos fortes, depois de retirar o piso e pintar as paredes, a casa enfim fica limpa. O cheiro some, as manchas desaparecem. E quando a família entra de novo, parece que nada aconteceu. E é justamente esse o objetivo: apagar o horror para que a vida possa recomeçar. Os limpadores de cenas de crime são os invisíveis que permitem que a gente esqueça. E são eles que carregam o peso da imagem para que a família não precise carregar. Esse vídeo foi denso, eu sei, mas é necessário valorizar quem faz esse trabalho essencial. E você, eu te pergunto, você teria estômago para essa profissão? Você conseguiria entrar nos quartos que mostramos aqui na reportagem e fazer o que realmente precisa ser feito? Ou você prefere nem pensar nisso? Comente aqui embaixo. Eu quero saber o limite da sua coragem e eu leio todos os comentários. E a você que ficou comigo até o final dessa jornada no submundo da limpeza, se esse vídeo te mostrou um lado da vida que você não conhecia, deixe o seu like, inscreva-se no canal
ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Eu sou o Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.